Como é que se pode viver uma vida espelhando-se na do vizinho? Porque o vizinho tem uma casa bonita, eu também tenho que ter. Porque o vizinho tem um carro bonito, eu também tenho que ter. Porque o vizinho veste roupas de grife, eu também tenho que vestir roupas de grife. Israel vivia assim. Israel olhava para as nações circunvizinhas e as invejava porque tinham os seus reis, e então Israel também desejava ter um rei tal qual aquelas nações. Não que já houvessem verbalizado isso, mas já estava a semente em seu coração brotando. Eli, o líder do povo, entretanto, era incapaz de ler esta realidade. E é muito importante quando nós somos capazes e temos a percepção da realidade que nos cerca e conseguimos fazer uma leitura correta, adequada. Ele pensava muito mais em criar uma dinastia, uma política sucessória em que Hofni e Finéias, seus filhos, dariam continuidade ao seu nome, que quando ele estivesse impedido de liderar ou viesse a morrer, seus filhos dariam continuidade. O que Eli não sabia é que as referências de seus filhos aos olhos do povo eram as piores possíveis. Estavam afastados de Deus, eram inconsequentes, rebeldes, desrespeitavam a lei, eram promíscuos. Os registros bíblicos apontam que Hofni e Finéias haviam transformado a tenda da congregação literalmente em prostíbulo. O escritor diz que, no caso daqueles dois rapazes, eles estavam tão distanciados de Deus, que manchavam a memória de Moisés, porque Moisés havia habitado na tenda da congregação durante décadas. Deus falava com Moisés na tenda da congregação, e a coluna de nuvem descia aos olhos de todo Israel no deserto. O povo adorava a Deus enquanto Moisés e Deus conversavam na tenda da congregação. Talvez por isso que não houvesse visão manifesta, talvez por isso que a palavra do Senhor naqueles dias de Eli, Hofni e Finéias fosse de grande valia. A palavra de Deus sempre é de grande valia, mas quando o escritor usa essa expressão, ele se refere a um momento de crise, em que o canal de comunicação com Deus foi interrompido e a palavra de Deus se torna coisa rara. O pecado os ensurdecia. O pecado os emburrecia para que não compreendessem os desígnios de Deus, e não havia visão manifesta. Joel, quando fala acerca do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre o povo de Deus, porque isso só é possível quando estão em aliança, diz que os jovens passam a ter visões e os velhos sonhos. Os velhos que já estão partindo para os seus últimos anos de existência perdem perspectiva de vida e já não são capazes de desejar muita coisa, mas pela operosidade do Espírito Santo eles passam a sonhar. E os jovens, tão inexperientes e imaturos, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles passam a enxergar longe, a ter visão, percepção de grandes projetos, de grandes propostas, de grandes conquistas, mas nada disso havia em Israel naqueles dias. No entanto, havia uma exceção, havia um jovem chamado Samuel, e Deus falava com Samuel. Não era caso fortuito, mas Deus falava regularmente, continuamente com Samuel em Siló. Deus falava com Samuel através da sua palavra. Samuel recebia a palavra de revelação, e pela inspiração do Espírito Santo, ele comunicava desta revelação ao povo de Israel. Devia ser muito bom participar de um culto com Samuel, porque suas palavras deviam ser sempre intensas na revelação e cheias do calor e do poder do Espírito Santo. Tanto que o povo entrou em euforia, e na euforia da palavra,
a euforia da palavra, o povo se reuniu e decidiu desafiar o inimigo, os filisteus. Pregadores da palavra não são palestrantes de motivação pessoal. O culto a Deus, de pregação da palavra e de louvor ao Senhor, não é uma palestra motivacional. Muito embora para alguns pareça. Aquele povo, então, descomprometido com Deus, mas na euforia da palavra, se juntam numa localidade chamada Ebenezer. Na verdade, o lugar não se chamava ainda Ebenezer, viria a se chamar Ebenezer, mas quem faz o registro histórico traz aquele nome do futuro e já o utiliza naquele ponto geográfico Ebenezer. O povo se reúne ali, enquanto que os filisteus se congregam em Afeca. E então entram em combate e 4.000 israelitas são mortos. E na euforia da palavra, o povo interrompe a batalha, recua para repensar a estratégia e tentar detectar o que é que está errado. Horas, o que é que está errado? Ainda na euforia da palavra, eles estão cegos e são incapazes de enxergar um palmo adiante de si para reconhecer os seus próprios pecados. E decidem trazer a arca do concerto pelas mãos de Hofni e Finéias. É quando se quer trazer pela força humana, pela capacidade humana, pela sabedoria humana, a manifestação da glória de Deus no meio do povo. O povo entrou em júbilo, e tamanho júbilo, tamanha agitação, que a terra tremeu. E enquanto os israelitas reagiam dessa maneira, na euforia, do outro lado, no acampamento inimigo, o inimigo também reage à manifestação do que supostamente é a presença e a glória e a graça de Deus, e então são tomados de pavor. Lembram-se das histórias sobre as pragas que Deus lançou no Egito e se sentem desafiados. Ou lutamos para vencer ou morreremos. Vem então o segundo conflito naquele Ebenezer e novamente Israel é derrotado. Desta maneira, 30.000 israelitas tombam no campo de batalha, antes por causa da euforia da palavra e agora porque estão transtornando a lei. A arca do concerto é tomada pelos filisteus. Hofni e Finéias morrem durante o combate. A esposa de Finéias, que estava grávida ao saber daquele desastre nacional, entra em trabalho de parto e dá à luz prematuramente a um menino ao qual ela dá o nome de Icabô, um nome muito bem escolhido porque significa e foi-se a glória de Israel. E o velho Eli, ao saber de toda esta desgraça, cai da sua cadeira para trás, quebra o pescoço e também morre depois de 40 anos julgando Israel. O caos total. Enquanto isso, a arca do concerto está na Filístia e é depositada no templo de Dagon, na cidade de Asdod, causando grandes transtornos para os citadinos, que decidem então deslocá-la para outra cidade vizinha, a cidade de Gate, e lá também novos transtornos acontecem. Retiram-na de Gate e a levam para Ecrom, mas também lá coisas estranhas e desagradáveis acontecem, e então os filisteus, em 3 experiências, se sensibilizam para o que Israel, em tantos séculos e em tantos tombos, era incapaz de compreender: o temor a Deus, o arrependimento. E então os filisteus devolvem a arca e mandam junto com a arca presentes, como que simbolizando o pedido de desculpas, mas também da remissão dos seus pecados. A arca chega a Bet-Semes milagrosamente e de lá é levada para Kiriat Jearim, onde vai ficar depositada durante 20 anos.
No entanto, no decorrer desta história, se levanta Samuel, agora já adulto, e ele convoca o povo em Mispá para trazer o povo de volta à sua aliança com Deus. E a primeira coisa que Samuel faz é oferecer um sacrifício, porque é pelo derramamento de sangue que eles são remidos do pecado. Sobrevivem porque o animal deu a sua vida no lugar deles que deveriam morrer. Quando estão oferecendo o sacrifício, os filisteus se agrupam e vêm no ataque para impedi-los de concluir o sacrifício e de se realiançarem com Deus. Essa é a história de qualquer ser humano que busca se aproximar de Deus. Sempre haverá uma mobilização das hostes das trevas, das forças do inferno, que tentem impedi-lo de aliançar-se com Deus. Deus respondeu trovejando do céu, e isso incutiu tamanho pavor dos filisteus, que foi possível aos israelitas concluir o sacrifício, se organizarem para a batalha e marcharem contra os filisteus e vencê-los, fazendo-os fugir até uma localidade chamada Betecar, já na divisa entre Israel e a Filístia, porque os israelitas estão fazendo com que seus inimigos saiam da sua vida e voltem para o lugar de onde vieram. Não podemos ter meios rompimentos com o pecado, ou rompemos com ele ou não rompemos. Os filisteus retornam para os seus abrigos, e segundo o historiador bíblico, durante os tempos de Samuel, nunca mais ousaram se levantar contra o povo de Deus. Samuel então se levanta, toma uma pedra e a coloca numa localidade entre Mispá e Sem, e chama aquela pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes, algumas derrotas são necessárias para que possamos amadurecer e nos tornarmos sensíveis aos propósitos de Deus, que nos prepara para as grandes conquistas.